apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar. Essa casa é sua, vamos lá. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, você é bem-vindo. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazio de mim. Só pra teu ventar. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é, vamos juntos. Nós deixamos ela Pra você, Jesus. essa casa. Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí com a gente, né, nos prestigia, fica aqui nosso agradecimento. Para você que está chegando, né, se gostou, por favor, deixe o seu like, né, inscreva-se no nosso canal. Bom, hoje nós temos uma mensagem especial, né, a gente foi visitar o Instituto do Amor, né, aqui na Pratinha, né, e vamos para o lançamento do livro novo, né, de Júlio de Carvalho, médium espetacular, né, Tempo de Esperança, né, de autoria do Espírito Pollux, psicografado pelo Júlio, né. Então foi muito legal, né, e eu gostaria de falar isso, um pouquinho disso com vocês, né. A gente teve no Instituto ontem, no domingo, hoje, na segunda-feira, né, a gente fez o culto, né, do Evangelho, e a gente recebeu a seguinte mensagem no culto, que tem tudo a ver com a nossa ida ao Instituto do Amor. Bom, mensagem recebida no culto do Evangelho do Lar, em 17 de abril de 2023. Estivemos ontem, domingo, no aniversário do Instituto do Amor em Pratinha, cidade a 1 hora daqui de Araxá, Minas Gerais, onde nós moramos. O Instituto existe desde 2015. Assiste a inúmeras famílias em cidades nas proximidades. E nele vivem 30 pessoas, mais ou menos, que o Júlio nos falou. A alma caridosa do médium Júlio de Carvalho nos disse, enquanto segurava nos braços uma cadetinha, que o Instituto abriga andarilhos sem rumo, famílias e às vezes sem família, né, os andarilhos, e às vezes sem memória, por razão das coisas. E não só cabritas também, né, mas um monte de bichos abandonados, assim como os cachorros que vimos por toda parte. Almoçamos no Instituto, comemos um bolo de aniversário, estava uma delícia. De sobremesa, né, ouvimos música, ouvimos o Pablo, né, a sua voz maravilhosa, a sua espiritualidade maravilhosa também. O Pablo chora quando canta, né, ele faz a gente chorar. Né. E ganhamos um autógrafo do médium do livro, né, Tempo de Esperança, de autoria do Espírito Pollux, psicografado pelo Júlio de Carvalho. Tinha gente de todo lado na festa, né, vieram caravanas de todos os lugares do Brasil. Né. Mais de 1000 pessoas compareceram ao evento, contudo a turma do Rio de Janeiro nos chamou a atenção pela alegria, né, o carioca muito alegre.
sendo algumas das mensagens recebidas através da mediunidade do Buda endereçadas aos cariocas. Né? Antes de iniciarmos o culto, né, nessa segunda-feira, a gente conversava sobre os tempos difíceis que estamos passando, pandemia, radicalismo político, o uso da internet para influenciar os jovens a praticar atos como invadir escolas e machucar crianças, né? O que tem nos preocupado. Bom, feitas as orações, né, comentado o Evangelho, havíamos acabado de encerrar o culto, quando o Espírito pediu licença para se manifestar. E nos ditou uma interessante mensagem que tem tudo a ver com o que comentávamos antes do culto. Né? O Espírito que assinou a mensagem disse se chamar Zora Selja. E ele nos revelou que veio com a turma do Rio de Janeiro, né, na força do Instituto do Amor. Consultando o nome da autora da mensagem no buscador do Google, descobrimos que ela desencarnou em 2006, aos 87 anos, que vivia no Rio e era escritora e crítica de teatro, estudiosa do folclore brasileiro, especialista na cultura afro. Zora era tão versátil que também se aventurou na escrita do gênero de ficção científica, tendo um conto chamado O Verbo, da Antologia Brasileira de Ficção Científica de 1961. Quer dizer, ficamos surpreendidos, né, com a manifestação desse espírito. Né? E ela nos passou uma mensagem chamada O Cultivador de Corações. Espero que vocês gostem. Essa mensagem ela vem em forma de notícias de jornal, né? Um jornal que ela chama de Jornal das Gerais. Né? Então começa assim, Jornal das Gerais, 17 de abril de 2023, que seria o dia que foi recebida a mensagem. Né? Um dia depois da nossa ida à festa de aniversário do Instituto do Amor. Então vamos lá. Segundo Romualdo Neri, que fazia companhia ao padre José, pároco responsável pelos serviços na igreja de Santa Quitéria, de São João Batista em Ipunhuma, Minas Gerais, ele e o padre estavam voltando para casa depois de uma ida ao Triângulo Mineiro na casa de um amigo antigo de José, morador da cidade de Pratinha, que é o Instituto do Amor. Né? O padre, inclusive, participava do aniversário do Instituto do Amor, na Pratinha, uma linda obra de caridade localizada em um lugar belíssimo, de onde é possível se ver as montanhas, os vales e o céu sempre azul, lugar que dá assistência a mais de 600 pessoas, moradores de pequenas cidades próximas do Instituto e abrigo para andarilhos e um monte de animais que foram abandonados ali por perto. O Júlio de Carvalho, o jovem responsável pela direção do Instituto, possuidor do dom de se fazer intermediário entre os vivos e os mortos através da psicografia, deu a José uma camisa estampada com a logomarca do Instituto. Né? O desenho de um sol em forma de coração radiante em cima de uma casa, cuja porta e janela também era em forma de coração. Que José não tirou mais do corpo, né? Como a camisa do Instituto do Amor não tirou mais. Né? Apesar dele ser um padre, o Instituto do Amor seria um Instituto Espírita. Né? Só que o padre José ele não estava muito aí para esse tipo de coisa. Né? Preconceito não é a área. Né? Ele viu a caridade ali e foi para o abraço. De Pratinha a Pouso Alegre, né, foram 10 horas de viagem, de Pouso Alegre e Piruna, mais 1 hora de distância. Romualdo, né, vinha dirigindo o Fiat 2001 pela estrada e ia de Pouso Alegre e Piruna. Um carro quase tão velho quanto o pobre padre. Quando o motor do carro apagou, acendeu os faróis e só então o motorista viu uma luz parada sobre a estrada logo à frente. O motorista disse que foi tomado por um misto de curiosidade e pavor. E se assustou quando viu que o padre havia aberto a porta do carro e saído, e se achava caminhando em direção à luz. Foi a última vez que o padre José fez isso. De acordo com os amigos e admiradores, o padre José da Silva era um homem alegre e muito ativo, apesar dos 73 anos. Gostava de uma boa piada e sonhava um dia encontrar com o Papa. Bom, aí o Jornal dos Gerais passa para 15 de maio de 2023. Não é de hoje que os cientistas vêm tentando identificar o DNA de Jesus através de amostras de sangue que supostamente estariam em algumas relíquias, assim como o Santo Sudário, hoje exposto na Capela Real de San Giovanni Battista em Turim, na Itália.
O problema é que as relíquias já foram tocadas por um sem número de pessoas ao longo dos anos, séculos e milênios. E cada pessoa que toca uma relíquia deixa impressa nela o seu DNA. Portanto, se as relíquias de fato carregam o DNA de Jesus, ele está escondido em meio ao DNA daqueles que as tocaram. E mesmo que se conseguisse isolar a assinatura genética de Jesus, entre tantas outras assinaturas genéticas, como se saberia que o sangue era mesmo dele? Nesse caso, seria preciso achar o mesmo sangue em outra relíquia. Né? Se Jesus usou na veste, um copo, tocou em outras coisas, né, a gente vai saber que ele usa. Se o DNA que tiver em cada uma dessas relíquias foi igual. Vai falar, não, você é a mesma pessoa que vestiu a roupa de Jesus, a mesma pessoa cujo sangue recolhido ali na hora da crucificação foi o de Jesus, se é a mesma pessoa cujo sangue que está no pano, que enrolava o corpo de Jesus, né? O paninho está lá como relíquia. Então, se todas essas coisas têm um sangue igual, o mesmo DNA, a gente pode concluir que aquele sangue é realmente de Jesus. Né? Apesar de parecer que será um verdadeiro milagre achar a identidade genética de Jesus usando-se das relíquias, um cientista americano anunciou esta semana que, pesquisando o santo sudário e comparando os resultados da pesquisa com as pesquisas feitas com sangue encontrado na ampola e em partes da vestimenta usada por Jesus quando da crucificação, o que se acha na Basílica do Sangue Sagrado em Brugge, na Bélgica, ele conseguiu isolar o DNA que supostamente era de Jesus, encontrando em todas as relíquias analisadas, o que confirmaria a autenticidade delas ao mesmo tempo que a identidade genética de Jesus. Assim que soube da publicação do cientista americano, o Papa Francisco pediu a seus assessores que entrassem em contato com ele e que fosse marcado um encontro entre os dois para conversar a respeito da descoberta. O que seria uma notícia notável, né? Se não estivesse só mesmo no campo da mensagem, né, da amiga espiritual que nos mandou. Jornal dos Gerais, 24 de janeiro de 2024. Aí já é uma nova edição do jornal, que foi inventada aí pela amiga espiritual. Todos nós achamos que a pandemia havia sido superada e que, por causa da rapidez com que conseguimos uma vacina contra o vírus da Covid, havíamos aprendido o suficiente para enfrentar qualquer outra nova crise semelhante. Mas ninguém podia imaginar que um novo vírus ainda mais mortal que o Covid aparecesse tão cedo. O novo vírus provoca um enrijecimento das artérias que levam sangue ao músculo cardíaco, comprometendo a mobilidade da musculatura do coração. O coração vai endurecendo até virar pedra e parar. Muita gente acredita que o Covid foi criado em um laboratório, e a crença é a mesma quanto o novo vírus. A única alternativa de sobrevivência para o dono de algum coração em processo de petrificação é o coração doente ser substituído por um outro sadio através de um transplante. Então, pintou na área, no início de 2024, um novo vírus mais terrível do Covid e que faz o coração das pessoas na velha. Bom, aí o Jornal das Gerais volta com mais uma notícia, dia 11 de abril de 2024. O objeto foi detectado quando passou ao lado da Estação Espacial Internacional em órbita da Terra. E só faltou o alienígena que o pilotava acenar para os cosmonautas a bordo, para que todo mundo soubesse que estávamos a um passo do primeiro contato com a civilização extraterrestre. Fazia 2 dias que o objeto estava dando voltas em torno da Terra, quando começou a descer lentamente, causando um enorme suspense em todo mundo. Afinal, se eles dessem as caras, como seriam? O que desejavam e por que não apareceram antes? Segundo as projeções feitas pelos computadores, ele desceria em Roma, e quando já era certa a área de pouso, o mundo ficou sabendo que ele pousaria na Praça de São Pedro no Vaticano, onde o povo costumava se reunir para ver e ouvir o Papa. A área foi cercada, o exército mobilizado. Já era noite, quando a pequena nave toda iluminada pousou sobre a mira de zilhões de câmeras, filmadores e celulares. A nave flutuava a uns 10 metros do chão, quando uma luz saiu debaixo dela, formando um cone. E, quando o cone de luz desapareceu, a nave saiu voando. E, a uma certa altura, disparou um raio de luz. Sumiu a nave, né?
Todas as intenções estavam no nave. E geral foi a frustração, quando ela desapareceu. Porém, quando os olhos do mundo se voltaram para o lugar em que a nave havia projetado o ponto de luz, não havia nada lá. O que os olhos do mundo não viram foi o exército se mobilizar tão logo a nave saiu voando e capturar o tripulante e enfiar numa viatura militar, que saiu por trás. Foi tudo tão rápido que os acontecimentos deixaram a impressão de que o acontecido não passou de uma grande encenação. É claro que a mídia pelo mundo afora não ia parar tão cedo de falar no acontecido. No entanto, ninguém sabia ao certo se o homem que a nave havia supostamente deixado em terra, visto por inúmeras testemunhas, era um soldado, um penetra que entrou disfarçado na festa após livrar a segurança, ou um alienígena. Todo mundo especulava, mas as autoridades não diziam nada quanto ao padre, como ficou conhecido o tripulante da nave, pois nas fotos tiradas dele mostravam a silhueta de um. As autoridades, né, só se referiam à nave. E o tripulante agora é personagem de mais uma das incontáveis teorias da conspiração. Washington, 11 de abril de 2024. O diretor do FBI, né, o federal Bureau of Investigation, o Bureau Federal de Investigação, né, que é o Departamento de Inteligência dos americanos, havia pegado o resultado do exame de sangue e mandou que ele fosse usado na pesquisa no Banco Integrado de Perfis Genéticos, que acessava os bancos de dados dos perfis genéticos existentes em todo o planeta. Curioso, assim que o resultado chegou, o diretor sorriu, pegou o envelope das mãos do rapaz que o havia trazido, abriu e tirou de dentro uma folha com alguns dados. Não pode ser, que coisa incrível. O entregador ficou curioso com a exclamação do diretor, que devolveu o papel para dentro do envelope e o envelope ao rapaz, que saiu da sala com o envelope na mão. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, olhou para o general sentado ao lado do diretor do FBI. Onde ele está? Numa clínica particular em Roma, senhor presidente. Já sabemos o que ele quer. Bom, agora a gente sabe que ele é humano, né? Biden sorriu um pequeno sorriso, um tanto sério. Só isso. Bom, descobrimos também que ele é um padre que foi abduzido há um ano no Brasil. Biden encarou o diretor. O que significa o resultado do exame de sangue feito por padre? É uma boa pergunta, senhor presidente, mas eu confesso que não tenho resposta para ela. O Papa já sabe? Ele está agora na clínica. O carro chegou por uma rua atrás da clínica e entrou numa garagem, aberta e fechada rapidamente. O Papa saiu de dentro com auxílio de um segurança, pegou o elevador e desceu no andar em que o pai de José estava internado. Quando José viu que era o Papa que estava entrando pela porta do seu quarto, o coração de José rompeu. O Papa Francisco sorriu, aproximou-se do leito, se sentou ao lado de José e segurou a mão do padre. Você consegue entender o que eu falo, José? Entendo sim, santidade. O que aconteceu, José? Não sei ao certo, né? Francisco ficou olhando para José até que falou algo que havia sido informado ao Papa há pouco pelos americanos. Você sabe que você tem o mesmo DNA que Jesus? José sorriu. Acho que nossos irmãos mais velhos queriam que eu fosse devolvido com algo em mim que não deixasse dúvida sobre a identidade deles. Como eles são, José? Não sei, santidade. E o que eles querem? Isso eu sei. Eles querem o nosso bem. Francisco sorriu satisfeito, abraçou José e se foi, deixando o padre José com os olhos cheios de lágrimas, tamanha emoção de ter estado com o Papa. Washington, 13 de abril de 2024. Depois que os americanos certificaram que o padre José não era perigoso, ele foi levado aos Estados Unidos num voo particular. No laboratório do FBI, um médico renomado aguardava por ele. Como vai o senhor? Vou bem, doutor. Viraram novamente José de cabeça para baixo, tendo sido usados os exames mais complexos que os feitos na clínica. No fim da bateria dos exames, exausto, José foi liberado para descansar, ficando em um alojamento simples dentro do edifício do laboratório. No dia seguinte, José foi interrogado com a equipe do governo. Tudo bem, padre José? Tudo bem, minha filha.
A cientista sorriu, atirando uma pergunta a queima-roupa. Você é um clone de Jesus feito a partir de uma amostra do sangue dele, não é? O padre José levou a mão na cabeça. Não é essa a pergunta que quer me fazer, minha filha. A moça arregalou os olhos. E que pergunta seria essa? A pergunta certa é: o que tem no meu sangue que pode ajudar a humanidade além do fato que ele é igual ao sangue de Jesus? Os outros 5 integrantes da equipe olharam uns para os outros. No meu sangue acharão a cura para a doença que petrifica o coração. Jornal das Gerais, 17 de junho de 2024. O remédio que devolve a elasticidade das artérias do coração já se acha disponível na rede pública. Ao mesmo tempo que as artérias são recuperadas, o remédio acelera o processo de remoção das células do coração que morreram e superestimula a produção de novas células. O que equivale a dizer que enquanto o coração velho vai se degradando, esse que petrificou, né, o novo vai sendo cultivado. Olha que maravilha! Né? Washington, 12 de agosto de 2024. O diretor do FBI entrou na sala e viu que o general já se achava sentado, esperando por ele. Boa tarde, general. Diretor, quero saber se não precisamos mais do padre. Vai, o que quer mais com ele? Bom, sabemos que o vírus só transforma em pedra o coração de gente má. Os bonzinhos estão a salvo. E o que o padre José tem a ver com isso? Os bonzinhos não são problema, mas se pudéssemos decidir se o cara mal vive ou morre, poderíamos deixar morrer nossos inimigos, assim como era para ser quando modificamos o vírus da Covid para transformá-lo em uma arma mais letal do que ele é. Inimigos? O mundo vai ficar melhor se tivermos menos gente para disputar os recursos disponíveis. O diretor do FBI levou a mão no queixo. O que pretende fazer com o padre? O general se levantou, deu as costas para o diretor e caminhou até a porta que dava para o corredor. Mas antes de passar pelo vão, parou, voltou-se e disse: o padre vive é perigoso, meu amigo. Não podemos escondê-lo da imprensa para sempre. E se descobrirem quem ele é, a simples figura do padre pode vir a abalar os alicerces da atual sociedade, fazer com que as pessoas mudem o modo de pensar. Alicerces? Você está dizendo, né? A ganância, o orgulho, o ódio, a vaidade, né? O diretor levou a mão ao queixo atrás. É verdade. Se as pessoas descobrirem o nosso segredo, elas podem repensar suas vidas e começarem a partilhar em vez de consumir, a se amar em vez de alimentarem mágoas eternas, a perdoar em vez de caçar briga, e as guerras podem vir a acabar e os exércitos e seus generais passarem a ser desnecessários. Não é, Gilmar? O general viu. O lugar dos santos é no céu, diretor, e não neste inferno que temos como casa. É por isso que vamos fazer o favor de mandá-lo para lá. O coitado do padre. O diretor sabia que o padre José estava condenado, mas não podia fazer nada a respeito, a não ser ligar para ele. Como vai, padre? Ah, que surpresa, diretor. Não se assuste. Eu só queria saber do amigo. Ah, que bom que me considera seu amigo. Queria lhe perguntar uma coisa. Diga, meu filho. O senhor, quando esteve com nossos irmãos mais velhos, viu Deus? Ah, você quer saber se existe vida depois da morte? Acha que é isso mesmo, tá? Talvez eu tenha sido levado até o céu e visto o rosto de Deus, mas não lembro ainda. Talvez eu ainda não tenha capacidade de absorver essas informações. Contudo, se lembrar, eu digo para você. Ah, pai, me faça esse favor. No final daquele dia, chegou a notícia da morte de José aos ouvidos do diretor do FBI. O diretor correu até a medicina legal para identificar o corpo. E 2 lágrimas correram pelo rosto enrugado do diretor, quando tocou o buraco no meio da testa do cadáver ferido pelo projétil que havia posto fim à vida do velho padre. O agente Shepard, responsável pela segurança do padre, disse ao diretor que o tiro veio de fora do apartamento que o padre Shepard dividiu no bairro do Capitol Riverfront, em Washington, que José passava pela janela quando foi atingido e que o atirador devia estar no terraço do prédio do outro lado.
Jornal das Gerais, 27 de janeiro de 2025. Mal conseguimos um remédio para conter a doença, que transforma o coração em pedra, uma mutação do vírus muito mais agressiva que o vírus primitivo surge. Ela tem a capacidade de petrificar o coração mais rápido que o remédio que temos disponível tem para cultivar um novo. Sabemos que a ciência está lutando para que vençamos mais essa batalha. Enquanto isso, façamos como o Papa nos pediu, rezemos para que Deus nos ajude. Roma, 28 de janeiro de 2025. O Papa havia tido um dia cheio, e após as orações que fazia antes de dormir, ele se deitou e o sono chegou fácil. Francisco, então, abriu os olhos e viu que estava em um jardim e que não estava só. Ele foi caminhando entre as flores até chegar onde outras pessoas estavam reunidas, e entre elas, Francisco viu o pai José. Feliz por ver o amigo, Francisco foi até ele, que abraçou Francisco com um carinho especial. Assim que o abraço terminou, Francisco olhou um tanto assustado para o buraco no meio da testa de José. Então é verdade? Você foi morto com um tiro na cabeça? José deu uma gargalhada. Eu pareço morto, Francisco. O seu sangue. Você é de fato? Jesus? Ah, eu fui faz 2000 anos, mas agora eu sou o padre José. O homem de olhar sério se aproximou do Papa. E do padre José? Quem é você? Sou o diretor do FBI, Papa Francisco. Francisco cumprimentou o diretor e voltou-se para José. Quem mais está conosco, padre José? Ah, os dirigentes das religiões, filosofias e cultos da terra. As pessoas foram chegando, até que o padre José se viu diante de uma centena de curiosos. Sabem quem eu sou, e quero que saibam também que eu os trouxe aqui para dar a vocês a cura definitiva para a doença que transforma o coração em pedra e suas variantes, por piores que sejam. Todos deram graças a Deus pela novidade e, após conhecer o remédio, se dispersaram, voltando cada qual para o seu corpo, menos o homem que estava vestido de fardo. Como pode estar vivo? Eu vi um buraco de bala na sua cabeça, padre, quando fui ao necrotério. José levou a mão à testa e colocou o dedo na cicatriz em forma de círculo no meio da testa. Da última vez, fui pendurado numa cruz e levei prego nas mãos e nos pés, além de me enfiarem na cabeça uma coroa de espinhos. Até usei dos buracos nas minhas mãos para convencer Tomé que eu era eu mesmo, quando apareci para ele depois da ressurreição. Agora as coisas evoluíram. Em vez de pregos, enfiaram na minha cabeça um projeto disparado de uma arma de precisão por um sniper. Né? Um sniper, para quem não sabe, é um atirador furtivo, é o cara que fica escondido, né, no alto dos prédios, nos apartamentos do outro lado da rua, como aconteceu na história, né? Aquelas armas enormes, né, cujos projetos vencem distâncias enormes, o cara morre e nem sabe de onde saiu a bala. O general ficou visivelmente sem graça. Eu estou morto, padre. Ah, é fácil saber, general. Coloque a mão no peito e veja se o seu coração ainda está batendo. O general levou a mão ao peito e não conseguiu sentir o bater do próprio coração, pois o coração do general havia virado prego. Ele tinha morrido em função do novo vírus, que era o vírus que transforma o coração em pedra. O padre aproximou-se do general, no desespero do general, e acolheu um abraço. O general se desvencilhou do abraço, encarou o padre para a pior cara feia que ele tinha. Fui eu que mandei matá-lo, padre. Eu sei. Você acreditava que as coisas iam melhorar para você, né? Mas, como já sabe, foi vítima de uma versão mais radical do vírus criada por você mesmo, com o intuito de dizimar seus inimigos. E agora estamos os dois aqui juntos. O que não deixa de ser engraçado, né? O general perdeu a compostura com o humor do padre. Droga, padre. Por que Jesus veio ao mundo na forma de um padre passa-fome brasileiro cheio de piadas? José sorriu para o general irritado. Aqueles homens e mulheres seguiram para o mundo a fim de cumprir as suas ordens, padre. E eu? O que será de mim? Olha, general, eu quero que leve a cura para o doente, mas precisa saber também
que nem todos os doentes da doença que faz o coração virar pedra estão na carne, a maioria está fora dela. E é para esses que eu vou mandar, já que o remédio que dará a eles fará com que seus corações impetermindos voltem a bater, começando pelo seu coração. Fala sério, padre. Quer que eu vá levar a cura para homens como eu? Homens como eu morrem e vão para o inferno. Ah, Junel, eu prometo que assim fazendo, seu coração voltará a bater e poderá usufruir de uma vida nova. Vendo um medo no rosto do general, o padre deu a ele a camisa com a estampa do Instituto do Amor. Tire a farda, general, e vista esta camisa, pois abrirá uma filial do Instituto do Amor, onde moram aqueles que morreram porque seus corações viraram pedra. Ah, padre, eles não me ouvirão e ainda me crucificarão ou meterão uma bala na minha cabeça. Olha, general, você já está morto. Não é como morrer de novo, mas pode ressuscitar ao terceiro dia e vir morar no céu da consciência tranquila, se fizer como merecer. Desolado, o general largou a farda e colocou a camisa do Instituto do Amor no lugar. E o padre José providenciou para que ele fosse para a morada dos homens com o coração de pedra. Mas antes da porta do elevador, que levava até lá se fechar, disse ao general: cada um que fizer o coração bater usando do remédio que veio, mande-o para cá, pois aqui é o lugar onde acontece a verdadeira vida. O general balançou a cabeça, fazendo que entendeu. José encarou o general morto, sentindo o peso da cruz que o padre havia colocado sobre seus ombros e falou: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São palavras que estão no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. A porta se fechou e o elevador desceu. Francisco acordou no horário que sempre acordava, mas ele se sentia especialmente feliz naquele dia, e quando saiu da cama sorriu. Assim como ele, todos os que foram chamados despertaram do mesmo jeito, e durante o dia a cura para a doença foi anunciada pelos líderes espiritualistas de todo o mundo. No caso de Francisco, ele pediu para que o povo fosse chamado, e no fim do dia falou para o povo que lotava a praça de São Pedro. A cura, minha gente, está em seguirmos o exemplo do Cristo. Francisco sorriu. O Evangelho de Jesus é o único remédio capaz de prevenir a transformação do nosso coração em pedra. E aí? Gostaram da história? Que história linda, na verdade. É uma história tão cheia de coisas, né? Que a gente poderia ficar aqui refletindo a respeito dela por um longo tempo, né? A história fala que a verdadeira vida é a vida do Espírito, que a morte não existe, que quem morre é a carne. E que não adianta matar Jesus. Jesus não vai ser morto, porque ele vive dentro do nosso coração. O general, assim como os fariseus há 2000 anos, tentou calar o nosso filho mestre. Né? Mas ele veio trazer para a gente cura para aqueles que têm um coração impetuoso, o coração impetrado, coração de pedra. Né? Está no Evangelho. Né? Que amar o nosso próximo, amar os livros, perdoar sempre, 70 vezes 7. Partilhar o pão, ser tolerante. Né? Com esse remedinho aí, nosso coração nunca vai petrificar. Né? Ele sempre vai bater legal. Né? A história é interessante também do ponto de vista da ciência. A ciência descobre tudo, né? A gente fica sabendo pela história que está sendo feita uma pesquisa na busca pelo DNA de Jesus. Não é qualquer dia desses vão descobrir. O DNA do sangue, no sangue de Jesus, a partir das amostras. Aí explica, né, como é difícil, né? Você apurar se o sangue de Jesus que está na amostra, né?
é dele mesmo, né? Porque tem DNA de todo mundo que botou a mão naquelas sementes. Então é uma pesquisa complicada, mas como o ser humano e a sua ciência acha tudo, com certeza vão achar também é o DNA de Jesus. Muito legal, né? Ainda tem um disco voador que desce na praça do povo, né? Que os ETs quiseram mostrar que não eram, né? A história fala, né? O próprio padre falou, aqueles que me enviaram, né? Queriam que todos soubessem da sua identidade, né? Da sua identidade como irmãos mais velhos da humanidade, né? Eles que nos veem, que nos observam, que torcem pela nossa evolução, para que um dia, quem sabe, quando o nosso coração estiver batendo 100%, né? Não tiver apenas metade petrificada, eles possam conversar conosco de uma forma, né, mais de perto, né? Com maior intimidade. Né? Não é que podemos ser todos irmãos, em vez de a gente ficar brigando, né? A gente ser irmão daqueles que chegaram ao nosso mundo. É difícil de acreditar que nesse universo infinito só existe a gente aqui vivendo. Seria um desperdício. Como diz eu estava vendo isso, né? Se o universo inteiro, zilhões de galáxias, fosse só para o homem, seria espaço, tempo, fora, né? Então deve ter muita gente por aí, muita gente que quer abraçar a gente, né? Tem vontade de vir aqui, para podermos dar um abraço. Né? E também o texto, né? A história fala, né? Das viroses, né? Da nossa luta, né? Das doenças, né? E sendo que a pior de todas é o egoísmo, com toda certeza. Tanto é que no final os espiritualistas do mundo todo mandaram um recado, né, dizendo que as palavras de Jesus não vão deixar o nosso coração virar. Né? A partir do momento que a gente segue o exemplo mestre, né, nosso coração tem tudo para se manter espiritualmente saudável. Bom, a gente aproveita para mandar aqui o nosso agradecimento por Júlio de Carvalho, a sua equipe, né, por receber com o maior carinho lá no Instituto do Amor. Almoçamos lá, as custas dele, né, tudo lá de graça, né? E a gente está aqui com o livro dele para ler, vamos ver se a gente lê agora no final de semana, né? Tempo de esperança. Eu acho que é um tipo maravilhoso, né? Tempo de esperança. Apesar das dificuldades, o que não nos falta é esperança. É por isso que a gente está aqui nessa batalha. A gente espera tudo melhor. E a gente espera colaborar com essa mesma, para que o nosso coração não vire pedra, né? Se a gente for deixando, que acaba virando pedra. A gente deixa de ser humano, a gente passa a aceitar todo tipo de tristeza, de acontecimentos que nos colocam para baixo como coisas naturais. Não, a gente tem que colocar as pessoas para cima, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter sintonia com o filho de Carvalho. É que Deus ilumine ele, faça o trabalho dele prosperar. Né? O Instituto do Amor cresça cada vez mais. E fica aqui o nosso abraço fraterno para ele, pelo acolhimento que nos deu. E para você que está nos assistindo aí, né? Fica aquele abraço. Né? Vocês fiquem com Deus. A gente torce para o coração de Deus, para você que está aí nos assistindo. Cada vídeo, né, que vocês prestigiam, fique mais flexível, menos rígido, né? Que a vontade de fazer o bem inicialmente. Né? Para que a grande mudança, todos nós sabemos, começará a nossa volta, né? A partir de nossas atitudes, né? No nosso ambiente. Quando todas as pessoas começarem a agir, né? A seguirem o Evangelho do nosso Mestre, aí sim o mundo vai mudar. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa história. É igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar, pode até querer duvidar que há um Deus a nos guardar, e eu
atenção. No silêncio, no silêncio encontro resposta.